Olá Webmasters, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar para você o que é um questionário de web design e por que é interessante você fazer essas perguntas para os seus clientes. Além disso, a gente vai compartilhar 15 exemplos de perguntas para você incluir na sua lista. Tá, então o que é um questionário de web design? É uma lista de perguntas que você pode fazer para os seus clientes em potencial. Com esse questionário você pode entender mais sobre os negócios dos seus clientes e aí atender às necessidades dos seus sites. Isso funciona como um briefing do site e é algo que você sempre vai poder consultar durante o projeto. Com ele você pode compilar informações essenciais sobre o site, sobre o cliente, sobre o projeto. Você pode incluir um cronograma de criação, você pode incluir também o orçamento, as expectativas do cliente para o site. O principal objetivo desse questionário é garantir que você e o seu cliente estejam na mesma página. Isso é importante antes e depois de um acordo ser realizado. Como você está oferecendo esse serviço de web design, esse questionário vai te ajudar a decidir se você aceita ou se você recusa um projeto. E ao mesmo tempo, ele se torna crucial durante o desenvolvimento desse projeto. Preparando perguntas bem escritas, você consegue informações precisas sobre o design desejado pelo seu cliente. Isso ajuda a evitar revisões constantes posteriormente e também a cultivar uma visão em comum. Já para o cliente, esse questionário é interessante para que ele possa transmitir a você tudo o que ele deseja, evitando confusões e também falta de comunicação. Com essas informações em mãos, você consegue criar uma interface de usuário funcional e também uma excelente experiência de usuário dentro do site. Agora que você já sabe como que esse questionário pode impactar o desenvolvimento do projeto, vamos conversar sobre as perguntas. A gente vai compartilhar 15 exemplos de perguntas para você fazer, mas é claro, você pode adicionar, remover ou reformular essas perguntas conforme a sua necessidade. Compartilhe os detalhes básicos do seu negócio. Essa é uma pergunta introdutória essencial, vai te ajudar a conhecer o seu cliente no nível básico, especialmente se for um negócio novo e não possuir uma presença online. Você pode começar perguntando sobre o nome da empresa, sobre a marca, quais são os produtos que essa empresa comercializa. Isso vai te ajudar a se aprofundar no histórico, na visão e no mercado-alvo da empresa. E as respostas dos clientes vão te ajudar a determinar quais recursos e funcionalidades serão necessárias para aquele site. Uma página de e-commerce que vende produtos de eletrodomésticos, por exemplo. Essa página precisa de um design, de uma aparência e de funcionalidades diferentes de uma página que vende serviços de fotografia. E ambos os sites terão uma jornada do cliente diferente também. E esse tipo de pergunta também funciona para clientes que queiram fazer um site pessoal, como um portfólio digital, por exemplo. É só você adaptar ela um pouco. Você tem uma diretriz de marca? Uma diretriz de marca é um conjunto de regras sobre como uma empresa quer ser reconhecida pelos seus clientes. O cliente pode incluir paleta de cores, fontes, quaisquer características que precisam estar presentes em todos os canais de comunicação da empresa. Ter essas diretrizes preparadas pelo cliente vai te ajudar a criar um site que seja consistente e que represente a empresa. E é claro, você pode discutir essas diretrizes com o cliente, fazer sugestões como web designer. Por exemplo, sugerir um tom diferente caso a cor solicitada seja saturada demais ou não corresponda com o design geral do site. Caso o cliente não possua nenhum tipo de diretriz de marca, pergunte a ele se ele já possui algum elemento de design já existente, como cartões de visita, banners, selos ou até mesmo as embalagens dos produtos. A partir disso, tente extrair alguma inspiração e faça uma proposta. Quais serviços ou produtos você oferece? Essa é uma pergunta importante, você precisa saber quais são os produtos que o cliente comercializa. E com isso você pode buscar por inspirações sobre qual tipo de site construir. Pergunte ao cliente se ele deseja gerar leads, gerar conversões ou apenas melhorar a sua presença online. Você também pode discutir a jornada esperada dos visitantes, desde o momento que eles entram no site até a última ação que eles vão realizar antes de sair dele. Se o cliente deseja vender produtos online, você precisa pensar nesses recursos que serão necessários, como por exemplo, páginas de produtos, formulários de pedidos, métodos de pagamento, formas de envio. Já se o cliente estiver vendendo um serviço, como por exemplo, um curso online que seja ao vivo, então você também precisa pensar em formulários de reserva e um sistema de agendamento. Qual é o seu público-alvo? Todo site precisa ser relevante e atraente para o seu público-alvo. Essa pergunta é importante para você ter uma orientação sobre como você vai preparar os recursos, as funcionalidades e a aparência do site.
Se o cliente não tiver um público-alvo claro, incentive-o a buscar por um, pesquisando informações básicas sobre a demografia do usuário-alvo, como por exemplo o trabalho, a idade, os hobbies. Essas informações também vão te ajudar a construir a jornada do usuário dentro do site e vão determinar como elementos importantes como imagens e frases de destaque serão exibidos no site. Conhecer o público-alvo também te ajuda a criar uma experiência digital mais fácil de usar. Dê vários exemplos de sites que você gosta e por quê. Essa pergunta vai te ajudar a desenvolver uma ideia mais clara sobre o que o seu cliente está buscando, quais são as preferências dele. Também vai ajudar o cliente a te mostrar quais sites ele está de olho enquanto ele busca por um design perfeito. Por exemplo, eles gostam de como um site específico utiliza as animações na sua página, ou como ele utiliza o efeito parallax nas galerias. No entanto, note que essa é uma pergunta feita apenas para que você possa reunir inspirações, e não para você copiar os sites. Quais são os recursos que você deseja? Para essa pergunta, peça para que o cliente seja o mais específico possível em relação a funcionalidades e recursos que ele deseja. Por exemplo, eles precisam de um recurso para criar aquele formulário de reserva? Ou algum formulário personalizado? Um pop-up de newsletter, por exemplo, uma galeria virtual, integrações com as redes sociais, um botão de CTA. Com esses insights, você pode criar uma solução eficiente com base nos princípios do web design para que o seu cliente atinja os objetivos dele. Qual conteúdo você deseja criar? Isso vai te orientar sobre como você estrutura as páginas do site. E também vai te dar uma imagem mais precisa sobre como você pode projetar uma navegação perfeita para os visitantes do site. Em vez de fazer perguntas técnicas sobre quantas páginas o cliente deseja, pergunte em termos de objetivos. Por exemplo, você deseja começar um blog? Quantas categorias você quer no menu? Você deseja educar o seu público? A partir daí você consegue pensar como criar uma estrutura de site navegável sem deixar de cumprir os objetivos do seu cliente. Em qual país você mora? Essa pergunta é especialmente importante para lojas online ou qualquer site que tenha algum tipo de comércio eletrônico. A primeira razão é que você precisa configurar um método de envio que garanta a entrega do produto em perfeito estado. Para isso, o cliente precisa decidir se vai conectar o site a uma transportadora terceirizada ou se vai cuidar do envio de forma independente. Depois disso, o sistema de pagamento é muito importante. Pergunte se o seu cliente vai aceitar pagamentos internacionais e em qual moeda ele deseja que essas transações sejam feitas. E outro fator importante relacionado à localização do seu cliente é a velocidade da página. A localização do cliente e do público-alvo do site é muito importante porque vai te ajudar a decidir se você precisa usar uma CDN ou uma rede de entrega de conteúdo para o site. Quais são os pontos de venda exclusivos do seu negócio? Todos os clientes querem um design que seja capaz de superar a concorrência e conquistar mais clientes. Uma forma de atingir esse objetivo é entender quais são os pontos de venda exclusivos do seu cliente, qual é a vantagem competitiva. E esses pontos podem ser apresentados como a parte central do site do seu cliente. E pode ser algo simples, como um serviço de entrega mais rápido ou excelentes políticas de devolução. Conhecer a vantagem competitiva do seu cliente vai te ajudar a implementar elementos que vão garantir ao público-alvo uma excelente primeira impressão. Você já possui um site? Fazer essa pergunta é importante para que você saiba se você precisa desenvolver um site do zero ou reformar um site que já existe. E também é útil para que você saiba se você precisa realizar algum tipo de migração para o cliente. Para sites com muito conteúdo, como blogs ou lojas online com muitos produtos, você precisa planejar cuidadosamente como você vai realizar essa migração de dados. E aí pergunte ao cliente como eles desejam que essas informações sejam exibidas no novo site. Você já possui um sistema de hospedagem? Se o seu cliente já possui um plano de hospedagem, isso vai te ajudar a entender quais ferramentas estarão disponíveis para criar o site. E quais serão os recursos incluídos na assinatura? Para começar a renovar um site já existente, o cliente precisa conceder acesso ao painel de controle a você. E também pesquise e descubra se existe algum procedimento específico do provedor de hospedagem que você precisa seguir. Por outro lado, caso o cliente não possua um provedor de hospedagem, então o processo pode se tornar mais fácil, já que você vai ter que fazer essa escolha. Então você pode escolher um provedor de confiança e aí fazer a configuração do nome de domínio e da hospedagem. E aí discuta as opções de provedores com seu cliente, fale sobre os prós e
e os contras, para que ele esteja envolvido nesse processo. Qual é a sua faixa de preço esperada para esse projeto? Com base nas respostas do seu cliente para essa pergunta e também para as perguntas anteriores, você já pode começar a pensar em quais serão os custos para esse projeto. Então, discuta quanto o seu cliente está disposto a gastar e explique quais são as funcionalidades, os recursos que podem ser utilizados para desenvolver o projeto e que também estarão presentes no produto final. E você também pode perguntar se esse orçamento já está fechado ou se ele é ajustável. Se o cliente estiver disposto a fazer ajustes no orçamento, então você pode oferecer diferentes propostas com faixas de preço diferentes. E aí você pode deixar ele escolher quais dessas propostas atendem melhor às suas necessidades. A partir daí você pode negociar um acordo e até mesmo oferecer serviços adicionais, como por exemplo o design de logotipo, ou oferecer os seus serviços de manutenção para o site depois que ele for entregue. Algo que nos leva à nossa próxima pergunta: quem vai assumir o site? Pergunte se o seu cliente vai contratar um desenvolvedor web ou se ele vai cuidar do site por conta própria. Se ele for cuidar do site por conta própria, então pergunte quais são os conhecimentos técnicos que ele possui. Assim você pode explicar a melhor forma de manter o site, no sentido de atualizações e manutenção, como renovar o domínio, renovar a hospedagem, fazer backups constantes do conteúdo, atualizações de segurança do site. Novamente, se você acha que o cliente precisa de mais suporte na manutenção do site, ofereça os seus serviços. Quando você gostaria de ter o site pronto? Essa é uma pergunta muito importante para que você possa construir um cronograma. Você pode criar uma lista de prioridades para saber no que você precisa se dedicar primeiro. Ter uma data de lançamento exata garante que você e a sua equipe estejam no caminho certo para gerenciar o tempo com eficiência e concluir o projeto conforme o solicitado. Considere cuidadosamente se você é capaz de concluir o projeto dentro do prazo estabelecido e se você consegue entregar um produto de excelente qualidade dentro desse prazo. Não cumprir os prazos conforme combinado pode afetar a confiança do cliente em você ou na sua agência. Essa é mais uma das razões do porquê é importante fazer essas perguntas detalhadas. Quanto mais detalhes você tiver sobre o projeto, melhor você pode calcular um cronograma de web design com precisão. E a última pergunta: você tem algum pedido extra? Essa é uma excelente pergunta para você encerrar o seu questionário. Assim o cliente pode anotar ideias, anotar recursos, anotar outras informações que não foram abordadas nas perguntas anteriores. E aí você pode pensar qual é a melhor forma de atender a esses pedidos especiais e criar um serviço verdadeiramente único e adaptado para o seu cliente. E aí, você pensou em mais alguma pergunta que seja importante para o seu questionário? Compartilhe ela aqui com a gente nos comentários. Para mais conteúdo sobre design de site, já se inscreve aqui no canal e deixa um like para a gente saber que você curtiu. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo.